Mas vamos lá convidar então aqui nos nossos estúdios o ex-ministro no governo Lula, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro. Bem-vindo aqui nos nossos estúdios do Fórum 11:30, tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui de novo e muita alegria de ter assistido o editorial do Renato Rovai, proverbial capacidade de análise política. Todo dia tem um editorial aqui, Tarso. Eu sei. E aí, Tarso, essa chapa esquentou? Olha, eu tenho absoluta concordância com 90% do que acontece. E vou explicar por quê. Hoje pela manhã, o presidente Lula deu uma entrevista aqui na Rádio Gaúcha. Você sabe que é a rádio mais forte, mais importante aqui do estado, que cobre todo o Rio Grande do Sul e entra no Paraná, Santa Catarina. É uma rádio antipetista. O som está baixo. Um pouco baixo. Está baixo? Se tiver um fone de ouvido, ou falar um pouco mais perto do microfone. Como é que está agora? Melhorou? Não, Melhorou pouco. E agora? Agora? Como é que está agora? Melhorou? Melhorou. Tá bom. Então eu vou chegar mais perto também e vou expor. Então vocês sabem que é uma rádio de direita, né? E tem jornalistas, inclusive, muito competentes e democratas, mas é uma rádio fundamentalmente de direita e anti-PT, né? Inclusive entrou naquela campanha, né, de deposição da Dilma, e a maioria deles ficaram muito contentes quando o Lula foi preso, né? E o Lula deu uma entrevista magnífica para eles, abordando todos os temas nacionais e regionais que eles quiseram. Foi tratado com muito respeito e devolveu algumas provocações também à altura, né? E ali disse o que o presidente Lula? Disse o seguinte: olha, essa questão do Alckmin tem que ser colocada nos seus devidos termos. Em primeiro lugar, saber qual é o partido que vai entrar o Alckmin. Em segundo lugar, saber se ele efetivamente quer fazer uma chapa comigo. Mas eu quero dizer que eu sempre tive um relacionamento muito respeitoso, né? Muito correto com o Alckmin, com o Serra, né? Com o grande líder do PSDB, que foi o Mário Covas, né? Que inclusive apoiou o Lula no segundo turno naquelas eleições de 89, né? As eleições em que ocorreu a primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso. E que o Lula foi para o segundo turno, né? Uma eleição muito importante, aquela para o desenho do futuro político do país. E aí o Lula disse: eu não tenho nem preconceito em relação a isso. Portanto, isso aí está aberto, né? Eu nem decidi ainda, né, escrever politicamente a minha chapa, eu sou um pré-candidato, isso aí tem que ser negociado. Então, a sua apreensão, Rovai, de que tem coisa em andamento, né, está totalmente correta. Qual é o 0,1% que eu faço uma observação não contrária ao que tu disseste, mas com uma outra visão dessa questão dos deputados locais. Os candidatos a deputado estadual e federal, olhando a questão nacional, não digo todos e nem a maioria, mas uma grande parte deles olha esta questão a partir de qual é a chapa que favorece mais a sua eleição. E no caso concreto, o que é um erro, na minha opinião, porque eu acho que tem que sobrepor a questão nacional, né, às questões locais e regionais. Então, quando um deputado diz: não, nós temos que ver, o Alckmin foi o nosso adversário, ele não está pensando numa chapa nacional para derrotar a direita. Ele está pensando o que favorece mais a sua eleição, né? Uma grande parte dos deputados age dessa maneira. Isso decorre do tipo de partido, né, que se cristalizou na sociedade democrática e na democracia moderna, por assim dizer. Mas eu acho que esta questão, em última instância, ela é resolvida pelo Lula, né? Quem escolhe o vice, né, sempre, historicamente, aqui no Brasil, uma espécie de presidencialismo monárquico que nós temos, sempre foi o candidato a presidente, né, que vai governar com alguém que ele tenha um mínimo de afinidade. E as pessoas perguntam, para mim, eventualmente, mas esse é o candidato de preferência seu?
Eu digo, olha, isso não tem o menor interesse. Eu não tenho nenhum poder de decisão sobre isso. E cito alguns exemplos históricos, que vêm, inclusive, do movimento comunista aqui no Brasil. Não é nem do movimento social-democrata, ou democrático, republicano, de centro, né? Como eventualmente se comportam os candidatos do PT, de maneira adequada para disputas eleitorais. Quem foi a primeira pessoa de alto costume político que o Prestes visitou depois que saiu da cadeia? Foi o Getúlio. Foi aquele mesmo que tinha lhe colocado na cadeia, evidentemente. Aquele mesmo que tinha entregue, né, o seu governo tinha entregue sua esposa, sua mulher, para a Gestapo, a Olga Benário. Por que o Prestes fez isso? Ele disse, eu tenho que deixar num segundo nível os meus sentimentos pessoais e, neste momento, formar quem quer derrotar o nazismo, quem quer derrotar o fascismo. Nesse particular, não estou falando em torno de nomes, eu concordo integralmente com a visão do Prestes. Nós temos hoje um governo genocida. Nós temos hoje um presidente que simpatiza com Hitler. Nós temos um presidente que elogia a tortura, que promete matar adversários. Então, nós temos que ter uma grande unidade democrática, né, estabelecida com pontos mínimos, programáticos, inclusive, para derrotar o Bolsonaro e repor o Brasil no caminho da democracia e no caminho da república. Se é o Alckmin ou não, eu, sinceramente, não sei disso. Isso aí só vai ser tratado na prática. Né? Mas o que interessa é a filosofia que está na base desta admissão que os quadros dirigentes do partido e o próprio presidente está fazendo implicitamente, de eventualmente formar uma chapa com o Geraldo Alckmin. Eu, do ponto de vista pessoal, eu conheço o Alckmin, me dei muito bem com ele, nós, inclusive, desenvolvemos ele secundariamente, principalmente o Fernando, né, uma luta muito importante para reduzir o estoque da dívida dos estados e dos municípios, que nós conseguimos, inclusive, naquela oportunidade, e, inclusive, tenho até um contato pessoal com ele, muito relacionado com questões de família, quando faleceu o seu filho, né? Eu telefonei para ele, dei meus pêsames, conversamos um pouco, e ele ficou muito gratificado. Então, eu te respondo dessa forma. O que mais nos ajuda a derrotar Bolsonaro? O fascismo, o milicianismo e a corrupção que está instalada nesse país. Vamos ver quem é a pessoa. O presidente vai ter a sabedoria política de dizer isso no momento adequado. Tarso, tem muita gente aqui no chat falando assim, estamos ressuscitando o Alckmin só teve 4%, isso é um argumento que se tem utilizado muito, né? Só teve 4%, o PSDB está morto e o PT vai salvar. Enfim, eu queria que tu dialogasse com isso, porque a conta não é exatamente só essa, né, Tarso? Não é? E também acrescentando que a gente vê assim, o Alckmin ele tem um eleitorado muito ali do interior de São Paulo, que é um pessoal de direita, extrema-direita, assim, que é anti-PT, anti-Lula. Então, será que ele vai conseguir trazer os votos dele, ou será que os votos dessas pessoas que sempre votaram no Alckmin, que foi, né, várias vezes governador de São Paulo, vão ir para uma candidatura Moro ou Dória? Eu não compartilho dessa visão, né, que nós, da esquerda, estejamos preocupados em liquidar com os partidos que não são de esquerda. Eu acho que a preocupação central que tem a esquerda, os comunistas, os socialistas, os sociais-democratas verdadeiros, os republicanos, né, que integram a visão democrática no seu currículo, é fortalecer os partidos. Eu gostaria muito que tivesse um PSDB hoje no Brasil e que tivesse na sua cabeça um homem do estatuto político do Mário Covas, por exemplo, né, que lamentavelmente não se firmou, né, que lamentavelmente faleceu e perdeu a oportunidade de redesenhar o PSDB. O PSDB foi um partido que a maioria deu sustentação ao golpe, e a maioria deu sustentação também no começo ao governo Bolsonaro. Mas isso não é válido só para o PSDB. É válido para o PDT, é válido para o PMDB, é válido para o PSB. Nós temos um fenômeno aqui no Brasil de despartidarização das bancadas e das direções políticas, seduzidos pelo canto
fascista do genocida que governa o país. Então, nós não podemos fazer esse raciocínio. Esse raciocínio é um raciocínio errado, na minha opinião. Tomara que se fortaleça em São Paulo um partido como o PSDB, que tem pelo menos um receituário social-democrata, e se torne um partido de centro democrático, positivo, tá? Capaz de dar respeitabilidade também ao estatuto político da democracia no Brasil. Eu não quero que o PSDB seja extinto. Eu quero que seja extinto aqui no Brasil o fascismo. Essa linha ascendente, né, militarista, fascista, que vem assolando o imaginário, né, da própria população brasileira, em parte. Né? E esta questão do companheiro de chapa, né, como dizia o camarada Ho Chi Minh, né, na Guerra do Vietnã, dizia o seguinte: a questão das alianças, para mim, é uma questão de hegemonia, ele dizia, né, combatendo o imperialismo norte-americano. No nosso caso concreto, a questão democrática diz o seguinte: o companheiro de chapa do Lula foi aquele que viabilizar, que ajudar a viabilizar a derrota do fascismo. Né? E, sinceramente, eu digo, eu não sei se é o Alckmin mesmo. Eu conheço muito pouco, né, a trajetória política do Alckmin. O que eu sei, né, é que ele se manifestou contra o impeachment da Dilma, de maneira formal, e sei também dos aspectos positivos que poderiam levá-lo à nossa chapa, que ele está disposto hoje a mudar de campo, não mais ficar no campo que negocia com o Bolsonaro e que passa a mão por cima, né, na cabeça, né, do fascismo, como tem feito uma boa parte do PSDB. Muito bem. Ele foi traído também, né? Foi traído pelo Dória, né? E aí já aproveito para perguntar, a gente já falou dessa possível aliança, então, Lula-Alckmin, e uma possível aliança entre Moro e Dória. Será que isso vai longe, tem potencial para acontecer? Como que você vê esse cenário da entrada agora com o Dória na disputa, que venceu as prévias, né, no último final de semana, contra, inclusive, o governador do seu estado, atualmente, o Eduardo Leite? Bem, em primeiro lugar, uma rápida referência, deveria colocar-se em São Paulo. Né? Eu acho que o Alckmin tem liderança própria. Né? Eu acho que o Alckmin, ele vai, por ter sido, né, 8 anos governador de São Paulo, ele vai deslocar um determinado contingente de votos a partir de São Paulo, que podem favorecer quantitativamente, né, também politicamente, a eleição do Lula. Então, eu acho que esse é um elemento que tem que ser considerado. Sabemos que a ampla maioria do eleitorado paulista, né, é um eleitorado de centro-direita. É um eleitorado que não agrega, né, ao seu currículo político valores da esquerda, não sei, em momentos muito especiais, como foi a eleição da Erundina e a eleição do Haddad. Eu acho que esse deslocamento é um deslocamento positivo que pode ser dado no interior de São Paulo. Em segundo lugar, né, a formação das chapas atuais, elas mostram a impotência completa da formação de uma terceira via. Até com uma provocação esses tempos a respeito da questão da terceira via, que seria bom que ela surgisse, e que essa terceira via teria que surgir dizendo que, em qualquer hipótese, ela é uma via contra o Bolsonaro. Senão, ela não é uma terceira via. Ela é simplesmente uma extensão do bolsonarismo, né, com uma saia um pouquinho mais perto do joelho. Né? Seria uma postura, vamos dizer assim, bolsonarista contida apenas. Né? Então, eu não acho correta que essa visão seja expandida, ou seja, o bolsonarismo em São Paulo está fixado. O Bolsonaro tem tanto por cento. Não tem. Tem milhares de eleitores do Bolsonaro que não gostam do PT, que acham que o Lula não deve ser reeleito, mas tem uma massa enorme também, né, de eleitores que dizem, bom, o Lula, quem sabe, acompanhado de uma pessoa mais moderada, pode ser a saída para o Brasil. Nós temos que pensar em todas essas hipóteses no movimento eleitoral que vai se dar, que vai se dar agora a partir de abril, maio, aqui no Brasil. Muito bem, Tarso, eu queria falar um pouco sobre... Eu esqueci de falar sobre a chapa. A chapa, o Dória, né? Dória agora é candidato, né? Entusiasmei com esse tema do Alckmin, né, que é um tema palpitante. Esqueci. Eu conheço o governador Eduardo Leite, ele é um privatista, né? É um adepto, né, daquela visão de que o Estado é uma empresa,
e é um homem de direita, que jamais apoiaria o Lula no primeiro turno. Mas, pelo que ele tem dito até agora, ele jamais apoiaria o Bolsonaro no segundo turno. Então, eu acho que foi bom ele ter concorrido dentro do PSDB, porque ele foi derrotado por uma corrente que rapidamente se incorporou no bolsonarismo através de uma relação, quer incorporar através de uma relação com o juiz Moro. Portanto, mostra, né, que esta terceira via que está sendo falada, está sendo promovida pelos comentaristas da grande mídia, é uma grande fraude. Então, o resultado político da participação dele é um resultado importante para o país. Eu até acho que o governador Leite vai apoiar, sim, um candidato contra o Lula, mas num segundo turno não somará o Bolsonaro, porque ele disse até agora, pelo que ele falou até agora. Então, eu acho que essa disputa foi importante e desnudou qual é a maioria que tem o PSDB, que tem que ser colocada sob controle de uma outra direção se o PSDB quiser retornar a ser um partido social-democrata, centrista ou de centro-direita, como tem muitos outros hoje no Brasil, no mundo inteiro. Eu não acho, né, que a democracia seja hoje universalmente uma corrente esquerda. Não é. Parte dela é de esquerda. Parte é centrista, ou neocentrista, como se diz, liberal, moderado, e parte é uma social-democracia de direita, né, que acompanha todos os fetiches, né, do Hayek, do von Mises e de outros teóricos, né, do mercado e do que eles chamam de meritocracia, em última análise. O governador Leite é um adepto da meritocracia e é do mercado, mas não é um fascista. Então, acho que foi bom que ele tenha concluído, né, e que ele pode contribuir para um debate mais qualificado, dependendo das escolhas que ele vai fazer daqui para diante. E você acha que o Moro e o Dória podem vir a se unir numa chapa para a terceira via? Não, acho que até agora são subcomitês do Bolsonaro. Porque o cara que se apresenta como terceira via e diz que o Bolsonaro, né, e o Lula são extremos, ele não sabe onde ele está situado. O Lula nunca foi um extremista. E o debate político aqui no Brasil nunca foi entre extrema esquerda e extrema direita. Então, o cara que diz isso, né, o Bolsonaro é um extremista e o Lula é um extremista, ele está fazendo uma arte sem vergonha, né, para dizer o seguinte: eu não posso apoiar o Lula, eu tenho que ficar mais perto do Bolsonaro, é onde eu posso obter mais votos contra o Lula. Então, eu acho que essa não prospera. Eles estão arriscando a não ter uma terceira via, né, porque, inclusive, quem já ocupa, né, do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista de capacidade de direção, o que seria uma terceira via aqui no Brasil, entre extrema-direita, que é o Bolsonaro, e uma extrema-esquerda no Brasil, que é muito pequena, né, que é importante, que é respeitável pela sua trajetória, mas que é muito pequena, não tem nenhuma influência eleitoral, né? Quem ocupa esse espaço, quem é? É o Lula. Né? E eles têm vergonha de dizer isso, né? Porque eles têm, na verdade, um compromisso e uma tentação totalitária voltada para a extrema-direita. Bom, você está dizendo que o Lula seria o candidato de centro, né, Tasso? É isso? É o espaço que o Lula sempre ocupou para ganhar eleições, né? Quem não reconhece isso quer fazer apenas uma, vamos dizer assim, uma limpeza de consciência, no bom sentido, limpeza de consciência política, né? Não, eu sou de esquerda, só voto candidato de esquerda. O Lula é um candidato de centro-esquerda que sempre se coesionou com o centro, e governou pelo centro, né? Esta é que é a realidade do país, e foi uma coisa que o Lula compreendeu muito bem para fazer o bem que ele fez para o Brasil nos governos que ele esteve na testa. Tarso, como é que está a situação no Rio Grande do Sul, né? Agora com essa prévia aí do Eduardo Leite não conseguindo ser o candidato, ele tinha um compromisso de não ser candidato à reeleição no Rio Grande, mas ao mesmo tempo agora está sem alternativa, né? Será que sai a reeleição? Falava-se do teu nome, pararam de falar. Como é que você sai candidato pelo PT? Como é que pararam de falar, inclusive, porque eu pedi que parasse, né? Nós temos que prestigiar aqui o nome que nós temos, que é um nome bom, né? Hoje o Lula, inclusive, comentou isso na sua entrevista, Edgar Preto. E a proposta do Edgar Preto é conversar com todos os partidos do campo de centro-esquerda e de esquerda para verificar quais as propostas que ele tem. E que o PT está aberto, sim, a compor uma chapa, né, e que não esteja na cabeça.
desde que eles tenham um candidato que seja convincente para formar um bloco maior do ponto de vista da agregação das esquerdas. O Preto está se apresentando como uma pessoa indicada para isso e para estabelecer as negociações. E até agora os nossos eventuais parceiros, né, eles não apresentaram ainda um nome. Tem aqui o nome do presidente do Grêmio, né, e com as dificuldades que o Grêmio está enfrentando aqui, do ponto de vista não eleitoral, mas do ponto de vista esportivo, caiu muito, né, ele na escala de candidaturas ao governo. Né. O PMDB aqui é um partido, praticamente a maioria dele bolsonarista, mas nós temos o PSB, que tem setores progressistas fortes, né, e tem o PCdoB, que é o nosso parceiro histórico. Então nós temos que conversar com o PDT, PSB, né, e PCdoB para verificar qual é a melhor possibilidade. Olha só, Você acha que o Eduardo Leite sai candidato à reeleição? Ele está dizendo que não. Eu confesso até que estou curioso. Né? Eu tenho um diálogo eventual por interesses meus, do governador, e dele, do governo, em determinados problemas que o Estado enfrenta. Então, eu até pretendo ouvir dele, em algum momento, qual é a sua posição sobre isso. Né? O Eduardo Leite foi eleito aqui no Rio Grande do Sul com os votos do PT. Né? O Eduardo Leite, ele concorreu às eleições, foi para o segundo turno, né? E teve os votos do PT contra o PMDB, né? Que era um partido, né? Um partido que se colocou como um partido progressista em um determinado tempo, mas, na verdade, é um partido de centro-direita hoje, e a maioria do PMDB aqui é bolsonarista, como o próprio prefeito, né? Aqui de Porto Alegre. Isso não revela nenhuma cultura institucional aqui no Estado, coisa parecida, porque eles têm uma certa descrição para atuar como bolsonaristas, mas certamente um candidato do PMDB não seria apoiado pelo PT. E acho que não seria também pelo PMDB, né? pelo PDT, nem pelo PSB, muito menos pelo PCdoB. Então tem uma brecha aí para se compor uma frente política progressista que até envolva determinados setores desses partidos, né? Ou no primeiro, ou majoritariamente no segundo turno, para formar uma frente contra os candidatos da extrema-direita, né? Que provavelmente seja o Heinz, né? Aquela celebridade que discutia a questão da imunização, né? Com os maiores especialistas do mundo. Ele vai ser o candidato da direita aí, nossa senhora. Provavelmente vai ser ele. Né? E tem base social aqui no Estado. Né? Esse mito de que o Estado do Rio Grande do Sul foi um Estado politizado. Hoje é um Estado desmantelado pelo bolsonarismo, né? Pelo atraso, pela propaganda reiterada que sempre fez aqui as cadeias de comunicação contra o PT. Mas isso está sendo superado. Na última pesquisa, inclusive, que saiu aqui, o Lula e um candidato e o Bolsonaro já estavam em empates no segundo turno. Então, está mudando também a correlação de forças no plano eleitoral aqui no Estado. Nós esperamos dar sequência para isso nas próximas eleições. Tomara, né? Olha só, eu queria agradecer ao Jovino dos Santos Coutinho, que é o mais novo membro aqui da TV Fórum, porque todo mundo aqui pode ser membro aqui do canal e apoiar o jornalismo da Revista Fórum. E o Jovino tem uma pergunta ainda nessa questão da aliança aí, tá, Lula, Alckmin. Ele pergunta, Tarso, o senhor não acha que o Lula pode correr o mesmo risco que a Dilma com uma possível entrada de Alckmin, ou seja, ser traído aí pelo vice, né, como o Temer, e acabou sofrendo um golpe, né, a presidenta Dilma. Você acha que o Alckmin tem esse risco ou dá para confiar? Eu até vou acrescentar aí na pergunta do Jovino, às vezes nem tanto pelo Alckmin, mas porque a Faria Lima começa a ver uma oportunidade, né? Esse mito chamado Faria Lima fala, olha só, podemos ter alguém mais tranquilo e faz todo um trabalho junto com Rede Globo de comunicação e esses veículos que se dizem neutros. Está desligado, Tarso. Eu acho que esse risco vai existir, né, no nosso sistema presidencial, enquanto estiver assim como está aqui no Brasil. E seja qual for o vice, desde que seja um vice que seja mais à direita que o candidato a presidente. Por quê?
a Dilma, a companheira Dilma caiu, né, não foi por causa da traição do Temer. A presidenta Dilma caiu por causa da traição da nossa própria base parlamentar. A maioria dela que viabilizou esse movimento. E o Temer, como um velho oportunista da política tradicional, né, com aquela feição de mordomo constitucionalista que ele tem, ele aproveitou essa onda e foi se deslocando. Foi se deslocando até aceitar, num determinado momento, a ser guindado à presidência da República, que é uma velha ambição que ele tem. Se o Temer sozinho dissesse eu quero dar um golpe parlamentar, ele não teria condições para isso. Não teria condições e nem teria iniciativa política. Então, o que estava podre, efetivamente, era a nossa base, uma grande parte da nossa base parlamentar no Congresso, que foi seduzida, né, pelo fundamentalismo religioso, né, pelo dinheiro e pelas oportunidades de colocar um governo que cumprisse todos os seus desejos oligárquicos instalados nas regiões. Oligárquicos e oligárquico-religiosos disseminados hoje no país. Então, eu respondo, né, ao nosso estimado companheiro que fez a pergunta. Eu acho que esse risco existe, mas não será por uma iniciativa particular do Alckmin que isso aí poderia ocorrer, porque eu acho que ele não teria. Ele não é desse tipo, mas pode ser que sim, a gente não pode excluir as hipóteses, né? Isso ocorreria se nós tivéssemos o mesmo tipo de bancada que nós tivemos no governo da presidenta Dilma. Por isso, nós temos que prestar muita atenção também nas campanhas, na campanha eleitoral que vem para a formação das assembleias estaduais, da Câmara Federal, dos senadores. Isso vai ser muito importante, tão importante como o sistema de alianças entre personalidades e grupos partidários que vão formar o Lula. Senão, o perigo, né, de um golpismo disfarçado, como esse que ocorreu, né, um golpismo cínico, como esse que ocorreu, ele vai estar sempre presente. Com certeza. Né? Eu tenho essa mesma impressão que você, Tarso. Eu fico olhando assim, o histórico do Alckmin não dá a entender que ele procederia desse jeito. O Temer sempre foi um cara mais liso, né? Quem conhecia o Temer sabe que ele sempre participou de coisas mais do submundo da política, era um articulador mais de pequenos negócios, do porto, você sempre soube disso, né? Eu sempre achei, assim, comparando os históricos, o Alckmin parece ter mais estatura política em todos os sentidos que o Temer. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa muito a sedução desses setores e esse golpismo incluído na elite brasileira. Por isso que eu considero a pergunta justa, sabe? Porque a elite brasileira é golpista. Golpista. E ela é golpista e tem uma relação tática com a democracia. Teve uma época em que a esquerda tinha uma relação tática com a democracia, como foi na época da ditadura militar. Nós queríamos fazer um movimento revolucionário e, no bolo desse movimento revolucionário, criar um movimento democrático para derrubar a ditadura. Né? Hoje, a esquerda mundial, a esquerda que tem voz política e força política, não tem mais uma relação tática com a democracia. Tem uma relação estratégica. E hoje, né, os grandes quadros da burguesia, né, os ideólogos da burguesia, os ideólogos que são os mesmos ideólogos do projeto neoliberal e do liberalismo, chamado de liberalismo econômico em geral, eles têm uma relação totalmente estática com a democracia. Eles aceitam a democracia desde que ela não prejudique os seus negócios. Né? Você vê um jovem aí do mercado falando, com aquela cara de executivos automáticos que a maioria deles tem, ele diz o seguinte: não, eu não tenho participação política, mas o Bolsonaro, se tratar bem a questão da Bolsa, etc., o mercado vai apoiar o Bolsonaro. É o que eles pensam mesmo. Isso é verdade. Então, para eles, não interessa se o Bolsonaro gerou 600 mil mortos, não interessa se o Hitler botou milhões nos campos de concentração, o que interessa é como é que vai ficar o capital. E hoje a ampla maioria do empresariado brasileiro, né, médio e grande, tem uma relação meramente tática com a democracia. Eles têm a relação estratégica com o mercado.
Com o mercado. É exatamente como eles se comportam na objetividade, né, da ação econômica e da objetividade da direção política que eles dão para os seus apaniguados. É isso que efetivamente ocorre. Você falando aqui, eu me recordo lá pelos idos de 90, começo de 90, tinha esse debate muito, né? Se a democracia deveria ser tática ou estratégica por uma parte da esquerda. Final dos anos 80, começo dos anos 90. Isso era um debate que provocava cisões, rupturas. E agora a gente vê isso acontecido naturalmente. A maioria do partidão, defendia que deveríamos ter uma relação estratégica com a democracia. Tinha uma visão assim, que é uma inspiração que veio daquela visão eurocomunista, né? E particularmente o PC italiano com Berlinguer, né? Que o socialismo avança sempre dentro da democracia, senão vai cair num outro tipo de regime que não tem a ver com o humanismo revolucionário originário da teoria marxista. É assim que eles abordaram. Eu até hoje não tenho bem definido isso aí, porque na nossa questão concreta, empírica hoje, eu acho que é uma obrigação política e moral nossa ter, né, um apreço estratégico para a democracia. Porque é só dentro da democracia que nós vamos eliminar o fascismo e o bolsonarismo. Depois, se eles golpearem pelas armas, como já fizeram em outras oportunidades, a saída é outra. Né? A saída é outra. E é outra questão, se eles levarem ao fim e ao cabo esta visão, né, que eles têm, que hoje uma boa parte da direita e da extrema-direita tem a respeito da questão democrática. A democracia me serve para os meus negócios. Só isso. Olha só, tenho 2 comentários aqui para pedir para o Tarso comentar e vou divulgar o lançamento do livro, né? Que é o Tarso é um dos organizadores. Vou agradecer N de Oliveira, chegando aqui de membro. E tem aqui o José de Souza Silva. Acho que o golpe de 2016 teve muitos interesses, principalmente externos. Gostaria de ouvir a opinião do companheiro Tarso Genro. E também tem aqui a Maria Campos, que diz: jornalistas da Rádio Guaíba pareciam sair de um isolamento da consciência. Perguntas sobre inflação, por exemplo, moram onde? Intolerável, mas Lula foi muito bem. Acho que é a Rádio Gaúcha, né? E vou divulgar aqui, Tarso, né, seu lançamento amanhã, 18h30. Muito obrigado. E fala um pouquinho do livro, então, se puder comentar essa questão do golpe. Não sei se assistiu à entrevista do Lula, eu achei que também ele foi muito bem, né? Inclusive, diz que vai acabar com essa política de preços da Petrobras, entre outros assuntos. Então, falou da Nicarágua, você podia comentar isso, porque deu muita polêmica, e falou do Moro. Acho que o Tarso ouviu inteira, ele pode fazer isso. Eu assisti toda ela, né? Acaba, como você disse. Inclusive, exatamente que terminou, fiquei tão entusiasmado que telefonei para ele. Né? E disse para ele: presidente, foi perfeita a entrevista. Uma entrevista educada, qualificada, enérgica, quando devia ser, mas com muito conteúdo. E eu até aproveito para responder uma das colocações que foram feitas, né? Sem a menor sombra de dúvida, o próprio Lula comentou isso, né? O que ocorreu com o golpe aqui no Brasil? O que ocorreu, né, para dar base à prisão dele? Foi uma conspiração internacional. Né? O Moro estava articulado com a CIA, com as grandes corporações, né, de extrema-direita americanas, para proporcionar um desequilíbrio do poder político aqui no Brasil, para eles fazerem o que estão fazendo agora, né? Acabando com a Petrobras, deixando fora o Estado brasileiro, né, o controle dos preços de questões essenciais para fazer fluir a inflação, e fazendo fluir a inflação, o que determina um maior rendimento do capital financeiro, né? Que o Brasil fica mais endividado, os pobres ficam mais pobres, e o poder fica mais na mão, né, dos muito ricos ainda, que é concretamente o que está acontecendo. Então, eu acho que sim, né, isso aí foi uma conspiração internacional. A segunda questão colocada, Adri, eu me perdi aqui de novo, né? Foi da Nicarágua. Nicarágua. O Lula dá a resposta precisa, né? Ele disse o seguinte: eu acho interessante, né? Vocês preocupados com a Nicarágua, eu fiz uma colocação inicial, que logo depois eu expliquei o que era, não era nenhum apoio a nenhuma arbitrariedade. Daí disse: mas vocês nunca reclamaram aqui no Brasil, né, que tinha um candidato a presidente fazendo uma conspiração
dentro do Poder Judiciário, juntamente com uma parte do Ministério Público, né, para me colocar na cadeia, para mim não ser eleito. Vocês nunca reclamaram disso. E agora estão preocupados com a Nicarágua. Né? Foi essa resposta que o Lula deu, que eu achei realmente magnífica. São duas visões de democracia. Né? Na Nicarágua, né, eu não concordo com isso que o Ortega está fazendo lá. Não tem concordância com o regime do Ortega. Né? Agora, querer jogar o Lula para o lado de um governo autoritário, um cara que governou com as instituições democráticas, que respeitou adversários, que fez um governo amplo, como o Lula fez, né? A partir de uma frase que disse a respeito da Nicarágua, que eventualmente pode ter sido mal posta, inclusive na ordem que ele colocou, né? Isso aí é inadmissível. Né? E é feita normalmente por emissoras de televisão, por rádios, né? Que foram absolutamente militantes para derrubar Dilma, para botar o Lula na cadeia, que não disseram uma palavra contra o golpe que foi dado contra uma presidente honesta. O Tarso já deu aqui, né, seu horário, tá? A gente cumpre aqui para você voltar sempre aqui, né, fazendo análises aqui no programa. E então, amanhã, né, de quem quiser encontrar o Tarso, às 18h30, na Livraria Santos, da Galeria Casa Prado, em Porto Alegre. Estou divulgando aqui o livro Trabalho, Partido e Mercado na Crise Neoliberal, que o Tarso é um dos autores. E muito obrigada, bem, né? Governador e ministro, muito obrigado, como sempre. Um abraço para vocês, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês continuam fazendo. Contem comigo quando precisar. Um abraço. Obrigada, Tarso.